Já vamos para a próxima parte aqui do vídeo. Parei um pouquinho só para beber uma água. Talvez você vai falar, meu Deus, não tem edição nenhuma, não tem corte, não tem edição. Eu realmente peguei a câmera aqui, ó, gravei, já cliquei para começar para vocês aqui os vídeos, que eu acho que esses vídeos que nós sentimos muito mais próximos, né? Não são vídeos, né, de venda nenhuma, então são vídeos para que venham edificar a sua vida. Eu parei um pouquinho para beber uma água. Eu tava gravando uma sequência de vídeos aqui e eu não queria perder aí todos os temas que eu estou colocando para vocês, inclusive. E hoje eu queria compartilhar mais um pouco aqui com vocês. Inclusive, eu tenho feito algumas quebras através dos meus atendimentos e quero também te falar um pouco sobre quebrar laços sexuais. Talvez você que vai assistir esse vídeo vai se identificar e como isso é necessário. E quando nós estamos falando aqui de laço de alma, nós estamos falando o que a Bíblia nos fala sobre largar pai e mãe e se unir à sua mulher. Essa união, ela se dá pela questão união sexual. Quando vamos para a palavra de Deus para poder entender sobre o quão forte é essas conexões de alma, a alma nós estamos falando não é do espírito. A gente está falando de uma junção de pessoas que se tornam um. A palavra do Senhor também vai nos dizer que largar pai e mãe, se unir a sua mulher e assim se tornam um. E como é forte essa questão sexual e é a área que tem derrubado muitas pessoas, inclusive eu, já passei por isso e fui detonada, né, de não conseguir me levantar. Você sabia que dependendo da pessoa que você tem relação sexual, que você dorme com ela, ela vai te derrubar. Você vai começar a ter pensamentos suicida, você vai começar a ter depressão, você vai começar a desenvolver até alguns comportamentos que você nunca teve. Por quê? Cada um de nós, gente, nós estamos falando também de uma questão que é muito mais profunda, tá? Não é apenas algo físico, químico, não estou falando de alguma coisa que sobe arrepios, eu estou falando da questão espiritual. Toda pessoa, ela tem a sua energia. Toda pessoa, ela tem a alma. E quando você se deita com uma pessoa que você também não conhece a história de vida dela, como ela nasceu, como é o pai e a mãe, de contexto de vida que ela veio, você está ali fazendo uma troca, né, através da vida, do ato sexual. E que é uma troca não só de alma, mas uma troca também de energia. Então, ali é liberado, né, sêmen e sangue durante a relação sexual, que faz aquela troca. E o que acontece com pessoas que às vezes passam anos e anos acorrentada na vida sexual? Porque elas não quebram esse laço de alma. Por que a vida, né, sexual, ela foi feita, o sexo foi feito para o casamento? Porque o casamento você se torna um. Você tem uma aliança e aquela aliança sexual, ela por si, ela não é quebrada dentro do casamento. Só que quando você tem vários parceiros sexuais, você se conectou a várias pessoas ao mesmo tempo e aqueles comportamentos, aquelas almas, elas se conectam com você. Eu já compartilhei um vídeo de uma experiência que eu tive há muito tempo atrás, inclusive quando eu estava longe da presença do Senhor e estava vivendo uma vida de pecado, em que eu me conectei a uma pessoa nessa área em que eu tive um relacionamento e eu comecei a desenvolver muitos comportamentos que eu nunca tive devido àquelas situações que eu enfrentava naquele relacionamento e essa questão, como é forte essa questão sexual. E talvez você não observou porque sua vida sexual não vai para frente. Talvez você não observou porque que a sua vida sentimental não vai para frente. Porque talvez você se tornou uma pessoa fria. Talvez você se tornou uma pessoa enlouquecedora sexualmente, ou uma pessoa consumidora de pornografia, ou uma pessoa que, de certa forma, parece que todo relacionamento ele não dá certo. E por que é importante você quebrar esse laço de alma? Pastora, como que eu faço para quebrar esse laço de alma? Passe um período em limpeza,
tá? Em santificação. Santificação não significa que você nunca mais vai ter pecado, porque a nossa natureza ela é adâmica, tá? Mas todo dia, todos os dias da nossa vida, eu costumo falar que todo dia nós precisamos se converter, todo dia nós precisamos vencer o que tenta contra nossas vidas, porque a nossa carne e nosso espírito, né? A nossa luta ela é constante entre a carne e o espírito. Mas passa um período, né, trazendo essa santificação na tua vida. Para quê? Para você gerar em você arrependimento, para gerar em você quebrantamento, confessar, gente, pecado, confessar quem são essas pessoas que você transou, quem são essas pessoas que você dormiu, quem são essas pessoas do seu passado que ainda estão presentes na tua mente, no teu espírito. E talvez você tá aí tentando esquecer uma pessoa lá do teu passado e você não consegue, mas isso é um laço de alma. Existem também, eu vou gravar uns outros vídeos falando sobre os laços de alma que você adquire também em relações de amizade. E aí você precisa, né, se você não tem um pastor, uma pessoa que compreenda, que entenda sobre cura e libertação, né, começa a confessar diante de Deus, começa a colocar diante de Deus, né, eu venho aí fazer um atendimento comigo pra gente quebrar esse laço de alma, e você começar a confessar, colocar pra fora o que aconteceu. E a Bíblia vai dizer que a casta de demônios que só sai com jejum e oração, e um desses demônios que trabalha na área sexual, né? Você vai vencer a carne no jejum. Você não vai vencer a carne apenas correndo de alguém nas redes sociais. Você precisa fazer jejum para matar isso, né? E como é que nós quebramos? Quebramos com oração, quebramos com renúncia, quebramos com confessar. A palavra de Deus também fala isso, né? Confessar o seu pecado, colocar para fora. Olha, eu tive um período que eu tive que colocar tudo pro lado de fora, né? Confessar o que eu fazia, o que eu não fazia, o que eu guardava no meu secreto, aqueles pecadinhos, né? Que a gente põe em coleira e anda do nosso lado, e que a gente não confessa para ninguém, né? E que a gente fica ali achando que somos as pessoas mais santas do mundo. Gente, eu tenho muita gente hipócrita que me segue e que às vezes, né, vem falar mal de mim, do meu comportamento, da minha roupa, da minha estatura, mas estão ali afundados em pornografia, né, desejando a mulher do próximo, em cima do altar em adultério. E Deus, olha, Ele está nos levando a um tempo de avivamento. Só se manifesta um avivamento quando há arrependimento, né? Confissão de pecado. Então você precisa quebrar esse laço de alma na sua vida. Quantas pessoas que você já teve relação, né? Quantos casamentos que você já teve, gente? Pessoas que estão casando 5, 6, 7, 10 vezes. Laços, né, adquiridos. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu dou dando atendimento, que ela tá casada com um homem que já teve muitos casamentos, um filho com cada mulher. Tem que ser quebrado, porque isso é uma maldição vinda e que vai se alojar na tua vida. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra você. Se eu tenho relação sexual com uma pessoa que ela tem um transtorno bipolar, e aquela pessoa constantemente tem mudanças de humor, de comportamento. Com o passar do tempo, eu tendo uma vida sexual com aquela pessoa, eu vou começar a adquirir também o que está naquele comportamento, porque eu me uni sexualmente. A alma, no espírito, a alma fala de emoções, mas o meu espírito, minha alma se conectaram àquela pessoa, né? Então, somos um, né? O ato de liberar o sangue, de liberar o sêmen, a troca daquela energia. E aí você talvez não sabe por que você está com uma depressão, talvez você não sabe por que você agora, né, começou a desenvolver um monte de doença. Eu não tô falando de doenças físicas, eu tô falando de doenças também na alma. Tem pessoas que não são doentes fisicamente, mas são doentes na alma. E que constantemente elas estão ali oprimidas com aquela situação. Talvez você tá tentando ser feliz na sua vida sentimental e você não consegue, porque toda pessoa que você começou a conhecer, você já tá tendo relação sexual, né? E aí você não sabe como é a história daquela pessoa, quem é aquela pessoa, né? Quantos relacionamentos ele teve para trás. Gente, isso conta e conta muito,
Então, para você poder quebrar isso da sua vida, né? Passe um período, né, do sabático, passe um período aí refletindo, anota se for preciso. Ah, o Joaquim, o Gustavo, o João, sei lá, vai quebrando essas maldições, vai anotando os nomes aí para você ser livre. E você vai perceber o quanto isso é importante na sua vida, né? Você tem que estar pronta, né, de tudo aquilo que na verdade, você tem que estar livre de tudo aquilo que tem te acorrentado. São correntes no mundo espiritual. Talvez você ainda não consiga ser feliz na vida sentimental, porque você tem alianças, né? Ainda matrimoniais, alianças sexuais com outras pessoas e que tem que ser quebrada e rompida, tá? Então, pode perceber, gente, uma coisa que tem muita gente que não aceita, mas a palavra do Senhor, ela fala, o que quebra uma aliança é o ato sexual. Por quê? Porque você vai se unir a outras pessoas. Porque o adultério, ele é uma quebra de aliança. Porque ele se une a outras pessoas. São várias pessoas se unindo a uma única pessoa. Então, é muito forte, né? Que pode perceber também, mulheres que oram pela restauração, né, do casamento, que o marido está em adultério. Tudo que o marido comete lá do outro lado, estando em adultério, reflete nela. Por quê? Porque ele tem uma aliança com ela e tem uma aliança também em adultério. Porque são laços sexuais. Então, deixar esse vídeo de muita valia, compartilha, se inscrevam nesse canal, sigam minhas redes sociais e aqui debaixo na descrição tem os meus trabalhos, os meus serviços, livro, e-book e mentoria, tá? Então, seja rico aqui nesse canal.